Nesta aula vamos aprender sobre mais um tipo chamado enum, uma enumeração, tá? Se você vem de linguagens como Java, isso é muito usado para você não ter que digitar, por exemplo, números inteiros. Em vez de falar números inteiros, a gente usa enumerações para poder entender o que é que cada número significa. Tá? Então, vamos começar, por exemplo, se você tem um jogo assim de duas dimensões e você quer manter a direção, qual é a direção que o jogador está olhando? Será que o jogador está olhando para o norte? Será que o jogador está olhando para o sul, para o oeste ou para o leste? Tá? Então, a gente pode associar um número inteiro a cada uma dessas direções. Por exemplo, o norte seria 0, o leste seria 1, o sul seria 2 e o oeste seria 3, por exemplo. Então, no seu código, você não precisa, quando você está comparando se o jogador está posição, sei lá, se ele está no norte, seria comparar o número 0, né? Direção da posição seria 0 para o norte, ou seria 1 para o leste, 2 para o sul, 3 para o oeste, tá? Por exemplo. Então, se a gente tivesse esses caras, a gente não quer escrever esses números inteiros. Seria melhor se a gente escrevesse assim, ó, em vez de número inteiro, a gente tivesse uma enumeração, por exemplo, direção norte, ou direção leste, tá? Dessa maneira assim. Direção sul, ou direção oeste. Então, esse cara na verdade seria o número inteiro correspondente ao número 3, e a direção sul ao número 2, direção leste ao número 1, direção norte ao número 0 e assim por diante, dessa maneira, tá? Então vamos aprender sobre o enum aqui. Para fazer o enum é bem simples, no TypeScript fala enum, palavra-chave e o nome do seu enum. Eu vou chamar de direção, tá? Porque pode ser norte, leste, sul ou oeste. Aí você diz abre chaves, tá? E põe as direções aqui. Primeiro vai ser norte, depois vai ser leste, sul e oeste. E eu pus nessa ordem específica porque o primeiro elemento dessa lista aqui terá valor 0. O segundo terá valor 0 mais 1, que é 1. E o terceiro terá valor 2. O quarto terá valor 3 e assim por diante, tá? Sempre começa contando do 0. Então, se eu falar direção ponto norte, vai corresponder o que? A 0. Se eu falar direção ponto leste, corresponde a 1. Direção ponto sul corresponde ao que? 2. E o oeste? 3, tá? Então, é isso que a numeração nos dá. E se você quiser fazer uma variável para manter a enumeração, é só dizer, por exemplo, let, falar d, variável nome d, 2 pontos, o nome da enumeração, que é o novo tipo, né? Por exemplo, se eu quiser armazenar a direção leste, só fazer dessa maneira aqui. Direção leste é, na verdade, o que? Tem valor 1, mas o d vai manter, vai checar o tipo, para usar o enum em vez do número, né? Vamos dar o console log para você ver. D. Vou dar o TSC aqui para compilar. Vamos dar uma olhada no arquivo que foi gerado. Tá? Você note que não temos enum no JavaScript normal. Por isso que apareceu essas coisas aqui diferentes, tá? E ele criou uma variável chamada direção. E ele chamou um if aqui. O if, a função foi chamada na mesma hora. Passou a variável. Tá? Que nesse caso está indefinido, então definiu como um objeto. E nesse objeto aqui, ele definiu as propriedades aqui, tá? Do 0, 1, 2, 3, com uma string e assim por diante, se você quiser dar uma olhada. E aqui direção ponto .leste no D e o do conslog no D, tá? Vamos ver no que dá, se eu rodar isso. Node src barra enums.js. Opa, desculpa, não é src, porque src tem uns arquivos de TypeScript.
Tem que usar this, né? Senão vai rodar TypeScript que não dá certo. Então deu 1 aqui, tá? Que é, na verdade, o 1 que corresponde à direção leste. Agora, seria legal se a gente obtesse o nome da direção através do valor, né? Tem também isso. Às vezes a gente quer ao contrário. Por exemplo, se eu dizer o nome, né? Nome da direção, nome de, por exemplo. Eu quero que esse cara seja o quê? Uma string, né? Por exemplo, se eu quiser o nome da direção, né? Da direção que tem valor 2. A direção que tem valor 2 é a direção sul. Então ele vai pegar o enum e vai olhar qual é o nome do enum que tem valor 2. Ele vai ver que é sul e vai te retornar sul com uma string. E você pode dar o console log aqui e pode ver quando rodar depois de compilar tsc node enums.js que ele mostra sul, tá? Então bem conveniente. Você também pode modificar a numeração desses enums, em vez de começar do 0, começar do 1, por exemplo. Para poder fazer isso, você vai aqui na definição do enum e no primeiro elemento você põe número igual a 1, tá? Então ele vai seguir o leste vai ser 2, sul vai ser 3 e oeste vai ser 4. Quando a gente fizer isso e rodar aqui, você vê que o direção leste mudou para valor 2. Desculpa. O leste é 2 agora, né? E esse 2 aqui é a direção leste. Certo, tá certo. Tá? Tá? Não confunda aqui porque eu tinha antes o direção leste com direção 2 que era o sul. Então, por isso que não tem o mesmo aqui anteriormente. Você também pode definir valores arbitrários para cada um desses enums. É só adicionar, por exemplo, se o leste você quiser ser 3, é só adicionar o igual a 3. Sul se quiser ser 5 e oeste se tiver ser 8, só adicionar aqui que eles vão ter valores arbitrários em vez de ser em ordem, tá? Só botar o igual depois do nome do enum. Então se eu fizer isso, o que é que vai dar aqui? Se eu compilar, esqueci de compilar, tsc node. Então, o primeiro é variável d, direção leste, que agora tem valor 3. Correto. Agora o segundo foi direção, cujo valor é 2, não existe mais, por isso é undefined. Não tem mais 2, só tem 1, que é o norte, 3, que é o leste, 5, que é o sul, e 8, que é o oeste. Tá? Então esse é o enum, enumeração. Para essa aula é só, e até a próxima.